Olá pessoal, Alessandra da Home Family, bem-vindos ao Cuidando da Nossa Família. E no vídeo de hoje, briga na hora de comer. Seu filho dá aquele show na hora da comida? Fica fazendo aquele escarcéu e é um momento de muita tensão? Então, assiste esse vídeo até o final que eu vou dar 3 dicas para acabar com esse momento horrível e fazer com que esse momento da alimentação seja mais prazeroso. E se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos juntos nos empoderar. A hora da refeição é um desafio para muitas famílias. Fazer a criança se alimentar na hora correta, com uma alimentação diversificada e saudável, não precisa ser difícil de conseguir. Como será que transformamos essa hora do horror em algo leve e natural? E antes das dicas, vamos falar um pouquinho do porquê que as crianças não comem, né? Por que a hora da refeição é aquele fruguduns. Tem alguns motivos, né? Pode ser por conta de birra, pode ser porque a criança ela não gosta de experimentar coisas novas, pode ser porque ela não gosta da comida, pode ser porque ela já teve uma experiência ruim e não quer comer. N motivos, né? Mas as 3 dicas que eu vou dar aqui agora, hoje, vai servir para acabar com esses momentos e transformar, né, esse momento de horror em algo mais leve. E essas dicas independem da idade do seu filho. Como assim, Alessandra? Se meu filho tem 1 ano ou 8 anos, é a mesma coisa? Sim, essas 3 dicas vão servir para qualquer idade, né? O que vai diferenciar é o jeito que você, mãe, vai conduzir a situação, né? Uma criança de 1 ano, por exemplo, você tem que ser repetitiva e direta. Para uma criança de 8 anos, você já consegue fazer uma elaboração, né? Uma ação mais elaborada. Fica aqui com a gente que a gente vai ver. Nosso filho é uma esponja. Eles são muito espertos e muito observadores. Então ele vai repetir as ações que ele vê os pais, né, ou o cuidador fazendo. Então não adianta nada você falar: meu filho não come, meu filho faz um auê na hora da refeição, se você também não come, se ele nunca te viu comendo. Não adianta você exigir que ele coma brócolis se você nunca comeu brócolis. Não adianta você exigir que ele sente na mesa e faça a refeição direitinho se você nunca sentou na mesa e fez a refeição direitinho na frente dele. Então ele tem que ver para ele conseguir assimilar que aquilo é uma atitude legal para se fazer e que ele tem que repetir também. Então, qual é a dica que eu dou? Pare um pouquinho, pensa nos seus hábitos. Quais são os seus hábitos alimentares, né? E o que dos seus hábitos está refletindo no seu filho? Pense e mude os seus hábitos para que o seu filho consiga mudar o deles. Então, seja o exemplo dele de mudança de hábito para que ele também tenha essa mudança de hábito. Quando a criança ela faz parte do processo, ela assimila melhor e ela tem uma atitude diferente de quando as coisas são impostas, né? Lembra das regras e combinados? Vou deixar o link aqui em cima. Se você ainda não viu o vídeo, peço para você parar esse daqui e assistir o das regras e combinados para você conseguir entender o que eu vou falar agora. Quando você traz a criança para uma autorresponsabilização, então quando você faz a criança fazer parte do processo de construção de uma ação, de uma responsabilidade, ela pega aquilo para ela, né? Se você faz ela construir um combinado do que vai comer, ela vai pensar assim: eu fiz esse combinado, então agora tem que seguir. Né? Porque foi eu que dei a ideia, né? Ela se sente mais empoderada, ela se sente mais responsável por aqui. Então, deixar o seu filho escolher o que ele quer comer, do jeito que ele quer comer, é um ótimo jeito de fazer ele comer. Mas veja, né? A regra é sua, mamãe. Então, você vai falar: precisa comer, essa é a regra. A regra é comer. O jeito que vai comer, aí você vai moldando com a criança, né?
Isso para criança de 2 anos, isso para criança de 8 anos, para criança de 10 anos. Né? O que muda, igual eu falei no videozinho da regra combinada, é o jeito que você vai fazer. E um outro jeito, sem ser regras e combinados, de trazer essa autorresponsabilização para a criança é por meio de jogos. Vou deixar um linkzinho aqui de um joguinho super bacana que eu joguei com a minha sobrinha Luísa, ela tem 8 anos. Vou deixar, essa aqui é uma fotinha, esse é o jogo. O que é esse jogo? Esse jogo é uma roleta que você gira com a criança e vai caindo alguns grupos de alimentos. Então, ela já consegue visualizar o que a batata é. Batata é carboidrato. O que a maçã é. Maçã é fruta. Então, além de aprender quais grupos de alimentos os alimentos pertencem, a gente também tem um pratinho que vence quem terminar de fazer o pratinho primeiro. É muito legal, né? Então, a criança, ela internaliza que ela precisa de todos esses grupos no prato, então um prato diversificado é um prato mais saudável e também faz com que ela se responsabilize por aquilo, né? Então, como no jogo, eu vou fazer o meu prato desse jeito, porque eu ganhei no jogo. Deixa eu ganhar. Não dá pra deixar ganhar, mas dê um reforço positivo. Fala, olha que legal, né? E assim, vai construindo com a criança durante o jogo, né? Então, olha que interessante, Luísa, você vai comer um macarrão com uma carne, tem uma fruta, tem um vegetal, vamos fazer isso no prato? Pronto! Aí você disponibiliza esses alimentos e vai jogando com ela durante o almoço, né? Então, pega o prato dela e pega, o que você vai querer? Feijão. E agora o carboidrato, o arroz. Então, é uma forma divertida de fazer com que a alimentação ela aconteça. E tudo que é divertido é mais legal. E dica número 3, e a mais valiosa: entenda o porquê o seu filho não quer comer. Você entender o motivo faz com que você haja na raiz do problema. E como que eu vou entender esse motivo? Brincando, perguntando, a depender da idade da criança. Mas já vou logo dizendo que crianças abaixo de 4 anos, 90% da questão da alimentação, do porquê que não come, vem muito da atitude dos pais, né? Do papai, da mamãe, do cuidador. Né? Vou dar um exemplo de 2 famílias que a gente atendeu. Né? A primeira família era uma criancinha de 7 meses que não queria de jeito nenhum se alimentar. De jeito nenhum. Não colocava nada na boca. Estava em aleitamento materno ainda até os 7 meses. Até o 7º mês. Então, ela já teria que estar se alimentando de outras coisas, estava só no leite materno. A parte ruim é que a criança precisa desenvolver músculo, precisa desenvolver sua autonomia, né? Precisa de nutrientes além do que o leite materno tem. Mas o que aconteceu naquela situação, naquela família? A questão era muito da mãe. Então, a mãe não conseguiu amamentar a primeira filha e nessa segunda ela conseguiu, fez de tudo, conseguiu. Então era um prazer muito grande para ela amamentar. Então ela tinha dificuldade de se separar da criança, né? Porque quando você para o aleitamento materno é um processo de luto mesmo que a gente vive, né? Então era muito dela. Ela não conseguia passar para a criança, para a filha dela, que a filha dela precisava de outras coisas além dela mesma, né? Além da mãe mesmo. E aí a gente foi construindo algumas mudanças de ações, né? E de pensamentos. Então eu fui empoderando a mãe de que ela ainda era muito útil para ela e ela não é que desvinculando, né? Tirando o leite materno que esse vínculo ele vai romper, né? Ele pode continuar sendo potencializado, mas por outras ações. A outra família que a gente atendeu era uma criança de 1 aninho, que ela até comia, mas ela não queria comer determinados alimentos, né? Então, a gente foi mudando questão de
temperatura, questão de textura, né? Questão de próprio alimento mesmo, de gosto, mas a gente viu que também tinha uma coisa muito com a mãe, também essa questão de dependência, né? De querer que a filha fosse dependente dela ainda. Então, mais uma vez, questões da mãe que passam para as crianças. E para crianças acima, né, de 5 anos, então uma criança de 6, 7 anos, por que ela não come, né? Então, como que eu posso entender o porquê que ela não come, né? Às vezes a refeição é uma coisa muito carregada, muito forçada. E a criança associa a refeição a um momento ruim. Você ia querer passar por um momento ruim? Não. A gente evita momentos ruins. A criança é a mesma coisa. Por questões lá mal resolvidas quando ele tinha 1, 2 aninhos, você torna o momento da refeição, por querer que ele se nutra, por querer que ele coma, né? Por querer que ele se desenvolva plenamente, a gente acaba levando muita carga negativa de tensão. E a criança, esponja, ela absorve tudo isso, né? Então, cuidado desde que é pequenininho até grande, né? Porque isso reflete muito, né? A criança, a gente teve um caso, assim, de gêmeos que o momento da refeição era muito, muito, muito tenso. Então, a gente foi desconstruindo essa tensão e as crianças, elas conseguiram se alimentar melhor, né? E por que a criança também não quer comer mais velho? Porque quer brincar. Eu quero brincar, às vezes não faz nem xixi direito porque quer brincar. Né? Quem não quer brincar o dia inteiro? Quem não quer fazer uma coisa divertida o dia inteiro? A criança também. Então, o momento da alimentação não precisa ser tão rígido no começo para essas crianças que querem só brincar, né? Pode ser também uma questão de uma brincadeira divertida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai puxando pro ideal da família, que é sentar na mesa, comer direitinho e depois ir brincar, né? Até por questão de fazer uma refeição, fazer uma digestão, fazer uma mastigação mais ideal, né? Não engolir a comida para roupa rapidinho e brincar. A criança também pode não querer comer por birra. Eu vou comer até que eu receba o brinquedo X. Direito dela, né? Aí a gente pode ver se é uma birra do andar de cima ou uma birra do andar de baixo, né? Geralmente, esses pensamentos mais complexos é uma birra intencional. A criança pode também não querer comer por diversos outros motivos, né? Eu não gosto da comida, né? Eu gosto quando minha mãe e meu pai sentam comigo para comer. Porque o que acontece muito é na escola a gente come, a criança come, o filho come, e em casa não come. Por quê? Porque na escola é um momento prazeroso, né? Um momento que você tá com os amigos e vai comer com todo mundo junto, né? Então é cultural. A alimentação, ela é mais do que ingerir nutrientes para se desenvolver. Ela é um momento de prazer, né? Um momento legal para se fazer. Então, em casa, também tem que ser assim. Se a criança come, se alimenta na escola e em casa não come, talvez essa seja o motivo, né? Como que eu vou descobrir qual desses é o verdadeiro motivo? Pergunta. Crianças acima de 5 anos, pergunta, né? Pergunta de uma forma direta, com boas perguntas, sem induzir uma resposta do... Enzo, não tá legal essa situação que você não tá se alimentando. Como que a mamãe pode ajudar pra ficar mais divertida? Pra ficar melhor esse momento? Daí a criança vai falar, e aí você vai pescar o motivo do porquê que ela não come, né? Então, boas perguntas trazem boas respostas. E essas foram as 3 dicas para fazer o seu filho se alimentar melhor ou começar a se alimentar, dependendo do caso, né? Então, aplica essas 3 dicas, veja o resultado e compartilhe, né? Dando certo, compartilha, né? Para ajudar outras mães que tenham essa mesma questão a melhorarem, né? Esse clima aí durante a refeição. Tenho certeza que você conhece uma mãe da escola, uma vizinha, uma amiga que está passando pelo mesmo motivo, né? Pela mesma situação. A questão da alimentação, ela é muito delicada na infância e é um dos motivos que faz as mães se descabelarem. Então, ajude essas mães compartilhando esse vídeo e até o próximo, cuidando da nossa família.